Tem mulheres que não sabem o que é proteína. O que é proteína? O que eu tenho que comer? Não sabem. Vão vendo aquela vida indo. Um atropelo. No atropelo, né? Então, eu trago elas pra consciência, sabe? Essa explicação tem sobre dieta. A gente tem todo um material dentro da plataforma de entrega, né? Sobre alimentação, sobre talvez fazer um processo de detoxificação da microbiota e organiza, de ajusta nesse detalhe com a parceria da nutricionista. Faz alguns programas de emagrecimento mais sutis. E daí vai desenvolvendo essa mulher. Essa mulher vai desinflamando aos poucos, vai ajustando os detalhes, vai aprendendo, vai trazendo inteligência para o processo. Essa é a grande diferencial da minha mentoria. Eu não só entrego o treino, eu faço essa mulher ficar inteligente dentro do processo dela. Extraordinário. Porque realmente, né, quando não é o universo, né, de algumas pessoas, é difícil entender o que a fibra vai te ajudar nisso, naquilo, que a água vai te ajudar a melhorar a pele, né? Sim. Então, são universos, e por que não conhecer e desbravar esse universo, né? E quais são os mitos que você mais ouve quando o assunto é mulher na academia? Mulher se cuidando, mulher tendo um momento de autocuidado, assim. Porque tem gente que se boicota, né? Os mitos. Tipo Vamos assim, lá. eu não faço academia porque o meu marido não deixa. Porque as crianças não me permitem. As Sim. muletas, né? Sim, as muletas, muito. É tempo, né? Sempre é sobre tempo. O tempo. Ou às vezes tem uma questão mais pelada e às vezes inconsciente. Eu não vou. Não é porque não tenho tempo, é porque o meu marido talvez não ache tão legal eu me cuidar, entendeu? Sabe? Fico nessa inconsciência de ir aumentando peso e me deixando, e vou deixando, e vou deixando, e vou deixando, e vai ficando. Nenhuma conversa é alinhada, sabe? Tem muito isso. Mas muito sobre falta de tempo. Tá sempre cheio. E tem algum fator psicológico, fator que ele bloqueia a mulherada na hora de cuidar de si? Algum fator sistêmico que bloqueia a mulherada, assim, não vou por algum motivo meu psicológico, alguma coisa do tipo? Realmente é tempo, é questão de marido, é questão... Tem vários aspectos que a gente pode olhar. Se a gente for olhar um pouquinho mais profundo, assim, as mulheres, elas precisam, na nossa criação, a gente precisa ter algumas referências. Inspirações. E isso vem lá da base, lá da infância. Então, quanto mais acesso eu tenho àquele conteúdo, mais acesso eu tenho àquela vida, mais facilidade eu vou ter para me seguir com ela, honrando aquela história. Isso vale pro lado negativo, quanto vale pro lado positivo também. Existem alguns momentos de vida que eu quero fazer algumas viradas. E daí, então, que muitas vezes eu não tive uma infância de equilíbrio, eu não tive uma infância de cuidado, isso não para mim não tive acesso a nada disso. Mas chegou um momento da vida que eu criei um certo nível de maturidade, entendimento, começo a conviver em outros ambientes, outros grupos, e a virada acontece. E tá tudo bem. Mas quanto mais acesso eu tenho lá na base, né, mais elementos para criar autonomia física, emocional, orgânica, metabólica, mais condição eu vou ter para essa mulher, então, ter aquela fluidez para seguir. Então, muitas vezes na avaliação, quando eu vejo que é uma mulher que está muito desestruturada, porque às vezes eu sempre falo, às vezes eu percebo que elas chegam para mim com um pedido de socorro, sabe? Um grito assim, Jéssica, me ajuda. E eu olho por trás dessa mulher, porque é muito mais do que somente prescrever um treino, sabe? Eu olho para as experiências de vida que ela teve na infância. E tem todo um olhar, assim, como que foi a infância dela, o que foram as experiências dela com isso, se a mãe teve uma relação de autocuidado, como que foi a relação com a questão de paternidade, né? Quando tem relação de dores também, eu também trago essa questão, dores articulares, musculares, eu também olho essas relações. Então, assim, é muito mais amplo do que a gente imagina, do que só treinar, sabe? E performar, tipo, mostrar em Instagram o corpo bonito, cintura fina, bumbum bonito, não é só sobre isso. E às vezes eu acho isso que muitas vezes os nossos colegas, os profissionais da área, eles ficam batendo tanto nisso, isso que vende na realidade, né? Mas existe por trás dessa mulher tão mais profundo, sabe? Então é isso que eu observo, sabe? Existem essas relações sociais, experiência de vida e alguns traumas que foram ficando no meio do caminho e que hoje elas colocam outras travas, que é a falta de tempo, que é a falta de, muitas vezes, de dinheiro, tanto é que uma academia é super barata, se tu for ver, então
Então, tipo, o acesso né? Falta de cuidado, então, tipo, ficam esperando que o profissional da sala de musculação dê o máximo de atenção. Daí é uma mulher que às vezes que é muito fechada, sabe? Ela vai pra sala de musculação, uma academia aberta, onde tem vários alunos, e o treinador às vezes não consegue dar assistência pra ela, e ela fica se sentindo travada, então também tem isso, sabe? Então a mulher vai se fechando e não vai, e acaba tendo dificuldade de evoluir. Também tem isso. Então, às vezes, algumas mulheres tiveram experiências negativas com o exercício físico. E isso pode ser ajustado, reorganizado no decorrer da vida, né? E precisa ser reorganizado. Com certeza. E agora tem muita mulher que deve estar pensando, mas eu não tive esse crescimento com esse pensamento. Não, mas você pode ter uma filha. Você pode ter um filho que você já vai, a partir de agora, inserindo essas informações. Não, meu filho está um pouquinho acima do peso. Vou levar ele na academia para que ele tenha autoestima. Eu acho que se não deu certo contigo, olha pra frente. Sim. Olha quem tá vivendo contigo, né? Eu vejo muito isso. Eu falo sempre, principalmente um olhar... porque eu falo sobre mulheres, né? Uhum. E o quanto é importante a mãe com a mulher. A mãe tem o pai muito forte com os meninos, então a referência do pai é muito forte no movimento, né? Da mãe também, mas o pai para os meninos tem uma força muito forte, e a mulher e a mãe para a mulher. Então trazer esse lado do cuidado é importante. O que a tua filha vê você fazendo, né? O que tua filha vê você fazendo de autocuidado? O que você vê? O que tua filha vê você fazendo no decorrer da vida, de se cuidando, do seu olhar para si? Eu tive uma referência muito forte de mãe, né? Em relação ao autocuidado e olhar para si, né? E numa época que não se falava sobre isso, né? Para mim foi leve o processo. O que tu já estava inserido. Exato. O que tu inspira nos teus filhos? O que faz os teus filhos olhar pra ti e dizer, meu Deus, eu sou apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe? É uma boa pergunta, né, a se fazer. Nós temos uma pergunta aqui, ela era conhecida como uma pergunta de quinta, mas hoje é quarta-feira, então a pergunta de quarta. Então tu vai comendo e bem tranquila que nós vamos fazer uma pergunta para nós descontrair aqui um pouquinho, né? Vou pegar leve contigo, né, porque tu é convidado de longe, então. Aquele velho dilema. Casou, engordou. Falta de amor próprio ou prova de amor? Né? Porque eu não vou falar nada porque olha o meu tamanho. É uma sinuca, né? Uma sinuca. Pois é, né? Ai, nenhum e nem outro. Porque eu acho que às vezes é muito forte falar falta de amor próprio sobre isso. Eu acho que acontece isso quando um fica delegando o seu sucesso pro outro, sabe? Então, por exemplo, assim, é minha função me cuidar. Exato. Não do meu marido, né? Não do meu marido, não da minha esposa ficar. Então, e quando um cuida do outro, eu acho que é muito mais sobre cuidado. É bacana, né? Quando o casal tem essa abertura pra falar também, né? Você é casada com um rapaz do agro, né? Ai, que dor. E como é que ele vê você, assim, trabalhando do corpo? Porque são dois universos totalmente diferentes, né? Como é que foi essa conexão, assim? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Ele aceitou de boa? Ele faz academia contigo? Como é que é? Não foi tudo bem, não foi tudo tranquilo, não. Há desafios diários, ele não aceita. Ele tem dificuldades na aceitação na minha vida, do meu estilo, da minha forma de pensar sobre o autocuidado muitas vezes. Hoje, bem menos, a gente já tá bem mais organizado sobre esses pensamentos em relação ao autocuidado, mas foi um desafio. Nossa, no início foi bem desafiador, porque ele veio de uma base onde pra ele é outra pegada, né? Só trabalhar era a vida dele, né? Então eu entrei, ele sempre se cuidou numa questão alimentar, assim, você cuidou entre aspas, né? Não, Você cuidou, com todo respeito, né? Não, você tá muito bem. Sim. Porque geralmente o pessoal, assim, adora uma churrascada, uma cachaçada, fica aquela barriguinha. Ele teve algumas dificuldades pra entender que, poxa, eu tenho meu treino, eu tenho meu horário de treino, então muitas vezes o que eu percebo, assim, que eu acho que é uma característica de alguns homens também, não sei se todos, mas por exemplo, o meu treino não pode concorrer com a família, não pode competir com a família, meu horário de autocuidado, então, por exemplo, bateu com a família, o horário que é pra me destinar a ficar com ele ou pra cuidar da família, já dá um atrito. Horário comercial só. Só tem o horário comercial do cuidado. Então, por exemplo, uma coisa que a terapia é importante pros relacionamentos, né? Com certeza. Uma coisa que eu trouxe muito forte na terapia é que, por exemplo, eu preciso do meu momento eu sozinha, assim. Muitas vezes eu pedia assim, dá uma voltinha com o Lorenzo num final de semana, né? Há um tempo atrás, isso era
é como se fosse um Não me ama momento mais. de discussão, um atrito, assim, familiar. Então, hoje, ela já... Não, mas eu acho que Na eu acho que verdade. isso acontece bastante com várias pessoas, assim, com vários relacionamentos. Porque realmente é isso, assim. Às vezes também a gente tem aquele medo de falar, ó, eu quero ficar sozinha. Isso eu ensino para as alunas, falar sobre isso com elas, porque elas têm essa dificuldade de falar o que elas, até onde elas podem fazer pelo outro e estar presente e falar sobre o que sente, o que gosta, o que não gosta, o que precisa. Então, por exemplo, uma das minhas fontes de reorganização celular é tomar sol. Então, deitar para mim e tomar um sol final de semana, alguma coisa assim, para mim é Fundamental. fundamental. Se tem, eu me reenergizo através disso. Uhum. Então, precisei deixar claro isso inúmeras vezes. Não foram uma, nem duas, nem três. Inúmeras vezes. Eu preciso tomar um sol, eu preciso fazer isso por mim, eu preciso ter esse olhar para mim conseguir seguir. E daí veio enfim, depois dos 3 anos veio a maternidade, que é um turbilhão de coisas acontecendo, né? Então, quanto mais claro a gente vai deixando, e hoje a gente tem uma comunicação mais assertiva ainda, né, amor? Com muitas coisas a melhorar, mas hoje a gente fala, né? Eu falo, eu peço, às vezes eu falo de uma forma um pouco mais intensa, né? Porque o pessoal das missões não é fácil na comunicação. Quanto tempo levou pra inserir isso na cabecinha dele? Ai, bastante. Faz Então, pouco amiga, tempo. amiga que tá assistindo, não desista! Não. Não. 7 anos de relacionamento, ele veio de uma base familiar que não tinha essas características de cuidado. Por exemplo, meu pai viu a minha mãe e sempre se cuidando uma vida inteira. Uhum. E sempre me incentivou muito a me cuidar. Ele me levava na academia, ele me buscava. Então, ele sabia que eu tinha essas rotinas. Eu tomava banho de sol em casa. Enfim, tinha todas as rotinas de autocuidado. E ele foi maravilhoso. Eu falo, um paizão, assim, que olha muito pra mulher, sabe? Cuida muito da mulher. E o Diego já não teve algumas coisas disso. Teve outras coisas maravilhosas na vida dele, né? Mas isso não teve. Então, é 2 formatos diferentes de viver a mesma vida. E ali a gente precisa o que cada um vai ceder um pouquinho pra que o relacionamento fique um pouco, fique mais equilibrado, né?